Senhores deputados, senhoras deputadas, meus senhores e minhas senhoras, telespectadores, ouvintes da Rádio FM. O ensino obrigatório no Brasil passou a ser a partir dos 4 anos de idade. Os pais têm o direito a ser garantido pelo Estado a educação de seus filhos a partir dessa faixa etária. De há muito, esse era um pleito feito no Brasil e agora vai se tornar realidade. Mas é também um dever de matriculá-los na pré-escola. É um dado alvissareiro, mas só deverá ser mesmo implantado a partir de 2016. Isso dá ideia de como demoramos a cumprir nossa dívida social na área da educação. E ao analisarmos o primeiro Plano Nacional de Educação, quando o ministro Fernando Haddad fez uma análise, fez uma avaliação, constatou que apenas 33% das metas foram alcançadas. E uma das metas que foram bastante sacrificadas foi exatamente o ensino da educação infantil, que não pôde cumprir a meta desejada. Houve um avanço no que diz respeito à meta correspondente à educação no ensino fundamental e no ensino médio também. É o grande ponto de estrangulamento da nossa educação. Apenas a metade consegue terminar. Deixa então um hiato na carreira ou no processo educacional brasileiro, criando dificuldade para aumentar a quantidade de alunos que pleiteiam chegar até a universidade. Também na meta correspondente à entrada na universidade, sobretudo dos jovens de 18 a 24 anos, conseguimos apenas 14,5%, ou seja, a metade daquilo que estava estabelecido, que era 30%. Agora, o segundo Plano Nacional de Educação, que está em vias, portanto, de começar a funcionar, novamente foram colocadas metas para dar a universalização da educação infantil, melhorar cada vez mais a educação média e aumentar para 33% a participação dos jovens de 18 a 24 anos na universidade. Assim, realmente, o Brasil vai corresponder, vai acompanhar, mesmo países da América Latina e, sobretudo, países da Europa. A Lei 12.796, que também garante transporte, merenda e material didático, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, do dia 5. É um ajuste na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para atender à emenda constitucional ainda de novembro de 2009, que tornou obrigatória a oferta gratuita de educação básica a partir dos 4 anos. Portanto, a educação obrigatória de 4 a 17 anos. Mais de 3 anos depois, a PEC é regulamentada para entrar em vigor daqui a 3 anos. Se a meta for cumprida, terão se passado 6 anos entre a aprovação da emenda constitucional e a sua execução. Por falar em demora, não podemos esquecer que o segundo Plano Nacional de Educação, que era para estar valendo desde 2010, ainda tramita no Congresso Nacional. E assim mesmo a luta que nós travamos aqui nesta casa para que realmente 10% do PIB fosse gasto em educação, estão garantidos até agora 7%. Devemos lutar, continuar com a bandeira de fazer com que o país consiga os 10%, notadamente com os recursos do pré-sal. Daí a importância da educação e ver que uma medida que é sancionada demora a entrar em vigor. Daí o grande problema na educação nacional, ou seja, houve uma evolução, ninguém nega a evolução, é um aspecto positivo,
festejado por todos, mas a mudança tem sido lenta demais. Precisa mudar e acelerar esse processo para que o Brasil, no estágio que se encontra de desenvolvimento, acompanhe os demais países desenvolvidos. Quando a LDB foi promulgada em 1996, a obrigatoriedade do ensino se dava a partir dos 7 anos e se levavam 8 anos para cumprir o ensino fundamental. Em 2006, o ensino fundamental passa a ser de 9 anos, iniciando-se o ensino obrigatório a partir dos 6 anos. Só agora, correndo atrás do tempo perdido, o Brasil cria a obrigatoriedade de se matricular na pré-escola a partir dos 4 anos de idade. Com a alteração da LDB, a educação básica passa a ser obrigatória dos 4 anos aos 17 e será dividida em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O objetivo é atingir mais de 1 milhão de vagas. Esse é o número que, segundo o movimento Todos pela Educação, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, representa 20% de crianças de 4 a 5 anos que estão ainda fora da escola. O prazo de mais 2 anos é para a construção de novas escolas, contratação de professores e o que for necessário para se adequar à nova realidade. Também ficou decidido que a educação infantil deve seguir a mesma base em todo o país, respeitando a diversidade cultural de cada região. Cada criança terá acompanhamento especial, mas não haverá reprovação nesse período. Aliás, temos defendido aqui nessa casa também que seja universalizada a educação infantil, e aqui é um momento de apelar para que os senhores reitores das universidades brasileiras, das universidades notadamente cearenses e as escolas isoladas de ensino, criem currículos de educação infantil e prepare os professores para ensinar na educação infantil, a prepará-los a fim de dar realmente um ensino que acompanhe a evolução da criança na educação infantil. É um passo significativo para a alfabetização das crianças na idade certa. A alfabetização é um código para entender as outras matérias e avançar no conhecimento. Portanto, quanto mais cedo começar a estudar e quanto mais tempo em sala de aula, mais vantagem na vida profissional. Entender isso, estender isso à rede pública e igualar as oportunidades. É a democratização do ensino que democratiza os demais direitos, diminuindo os privilégios e as desigualdades. Esse período, que começa aos 4 anos, é essencial para a socialização das crianças, para que tenham disciplina. Também é um aprendizado para os pais, que passa a colocar a escola na sua rotina. Não se deve apenas deixar aos cuidados dos professores a educação do filho. A participação dos pais é fundamental, tanto na presença da escola, quanto no acompanhamento das tarefas em casa. Aliás, eu tenho me referido aqui nessa casa que, apesar do esforço do governo de repassar mais recursos e o pleito de chegar a 10%, repassando para os estados, para os municípios, e também um dado importantíssimo, é conscientizar, informar e conscientizar a família, a sociedade, para que ela acompanhe o dia a dia da escola. Só assim nós vamos fazer diferença, vamos fazer com que os pais estejam nas salas de aula para acompanhar a mudança dos seus filhos. E, juntamente com os professores, com os diretores, nós vamos, sem dúvida alguma, fazer a revolução necessária de cada vez mais lutar pela educação em primeiro lugar. Tudo é uma questão de educação na sociedade.
Por coincidência, nesse momento em que o governo federal sanciona a lei beneficiando a educação infantil, que ainda é muito deficitária em todo o Brasil, a Prefeitura de Fortaleza fecha acordo com 49 creches comunitárias para ampliar o atendimento. Os convênios foram assinados pelo secretário de Educação, professor Ivo Gomes. As 46 creches vão atender quase 4.000 crianças. Destas, 37 davam continuidade ao trabalho iniciado na gestão anterior. As outras 9 estão entrando agora para ampliar o atendimento, que hoje fica em torno de 10% de toda a demanda. Isso comprova o enorme passivo para com a educação infantil, que passa a ser a prima pobre no nosso processo educativo. A creche é crucial, não apenas para as mães trabalhadoras, que passam a ter garantia para os seus filhos, que seus filhos estarão sendo cuidados enquanto ela trabalha. É fundamental mesmo para o desenvolvimento intelectual e social das crianças, que ganham mais condições de disputar com igualdade de condições as oportunidades que vão aparecer na vida profissional e pessoal. O prefeito Roberto Cláudio prometeu ampliar o número de creches e já está começando a cumprir suas promessas. Acreditamos que a educação de Fortaleza está em boas mãos, tanto pelo prefeito quanto pelo seu secretário e equipe técnica. Isso nos faz crer que acompanharemos um salto de qualidade na rede pública municipal de Fortaleza, com melhora no desempenho dos alunos nos indicadores. E isso vem, sem dúvida alguma, criar uma melhor condição de igualdade e, aos poucos, buscar cumprir as metas estabelecidas, não só de lutar o máximo para universalizar o ensino infantil, o ensino fundamental. Já atingimos a colocar as crianças de 7 a 14 anos na sala de aula, mas precisamos evitar toda e qualquer evasão e fazer com que todos que comecem terminem o ensino fundamental. E, ao chegar ao ensino médio, é que realmente deve ter um esforço nacional para vencer esse ponto de estrangulamento, que aí é que está o nó da questão, fazer com que quem entra saia terminando o ensino médio, porque o ensino médio vai dar condições de fazer com que, sobretudo agora, com as escolas profissionais de 2 turnos, poder participar na produção, poder participar no dia a dia da sociedade e continuar depois para aqueles que puderem fazer o ensino técnico, não só a nível superior, como também a própria universidade, que faz com que os 13,5% chegue a 30%, terminando, portanto, em 2020, que é a meta estabelecida para que o Brasil acompanhe os países desenvolvidos. Hoje, para que você realmente tenha vez na sociedade moderna, tem que fazer a universidade, alguns mesmo, senhor presidente, chegar a fazer especialização, mestrado, e a vida continua, daí também a educação deve ser continuada. Não parar de estudar, estudar sempre, porque a educação é que transforma o homem. A educação é que faz com que ele seja um cidadão crítico e, ao mesmo tempo, tenha condições de participar na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade que dê felicidade a todos e que todos tenham realmente o lugar ao sol na nossa sociedade contemporânea. Muito obrigado, senhor presidente.